Vamos começar a nossa leitura bíblica hoje. Nós estamos lá no capítulo 3 de Atos. Estamos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Semana passada nós já começamos a relatar esta primeira viagem do apóstolo Paulo. E falamos ali de Elimas, o mágico. E fomos então até o versículo 12, onde ele pregou a mensagem a Sérgio Paulo, e Elimas se colocou contra e ficou cego por um tempo, e ali fala que o procônsul ficou maravilhado com aquilo que havia sido falado ali com a doutrina do Senhor. E hoje nós vamos então ver o texto do capítulo 13, versículo 13 ao 43, e vamos ver como a exposição da Escritura serve para glorificar ao Senhor. Vamos falar então sobre isso, vamos ver como o apóstolo Paulo vai expor a palavra de Deus. Eu fiz esta mensagem em um outro computador, então alguma coisa desconfigurou, então não leve em consideração aquelas letrinhas que não dá para compreender. Talvez algumas pessoas possam compreender o que está ali e comece a tentar interpretar. Se está escrito alguma coisa diferente, não foi escrito, era apenas uma setinha de tópico e ela desconfigurou. Como nós vamos falar de pregação expositiva, de expor a palavra de Deus com fidelidade para a glória de Deus, e quando nós começamos a falar sobre isso, a gente de certa forma começa a ficar um tanto quanto desanimado com o atual cenário daquilo que tem sido pregado nas igrejas. E aqui não vai nenhuma autoexaltação, porque se nós expomos a palavra de Deus e entendemos que assim o fazemos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Não é motivo de exaltação, não é motivo de orgulho. Não faz mais que sua obrigação. É como se chegar na casa de uma pessoa lá e falar: olha, eu lavo o banheiro da minha casa, ok? Você acha que eu vou te elogiar por você lavar o banheiro da sua casa? Não faz mais que sua obrigação. Isso aí, imagina você não lavar, né? Não tem motivo de você chegar lá e falar: que legal, a pessoa lava o banheiro. Não, tem que lavar. Expor a palavra não é mais do que a nossa obrigação, não é motivo. Olha, esta igreja expõe a palavra de Deus. Mas é o que uma igreja deve fazer. Claro, é óbvio. Não é. O que nós vamos falar aqui hoje não é óbvio. Essa igreja é boa, essa igreja é isso. Não. Nós apenas fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Apenas isso. E quando nós olhamos para algumas igrejas, infelizmente, podemos dizer que a maioria delas está assim, daquilo que nós conhecemos e de pessoas que nós conversamos, nós começamos a ver que a pregação ela é muito mais humanista e triunfalista. O que seria isso? É uma pregação voltada para o ser humano. É uma pregação que ela é voltada para você, que ela tem que falar comigo. Né? Que ela tem que me fazer sentir especial, que eu tenho que sair de lá me achando uma pessoa muito boa, muito legal, muito gente fina. Eu sou aquela pessoa assim que sou cereja do bolo, sou uma pessoa demais, né? Ou aquela pregação triunfalista que você sai de lá e fala: hoje eu saí como vencedor de lá, eu saí batendo um pezinho no outro no ar ali e dando soco no ar igual o Pelé, porque eu sou mais do que vencedor, porque tudo que eu pedir para Deus Ele vai me dar. E isso traz muitos efeitos na igreja, quando a pregação não é expositiva, quando ela é humanista e triunfalista. Ela torna a igreja algo descartável ou à base de troca. Olha aquele copinho descartável que você toma água lá e você joga fora. A igreja se tornou isso. Eu usei ali por um momento e foi bom para o mês. Fora, acho que eu não quero mais. Vou ser desigrejado a partir de agora. É descartável, não quero mais, não serve mais para mim. Ou a base de troca. Não existem várias coisas à base de troca? Bateria de carro é a base de troca. Extintor é a base de troca. As outras coisas são a base de troca. Você usou ali, agora já usei, não pode ser mais usado, então tem que pegar esse e trocar por outro. A bateria deu problema aqui, tem que pegar a bateria. Esses dias deu problema a bateria do carro da minha sogra. Você vai lá, leva uma bateria, a pessoa lá te dá outra bateria. E muitas vezes se faz isso na igreja, onde há uma pregação humanista e triunfalista. Você
isso aqui foi muito bom por alguns meses ou alguns anos para mim, mas eu preciso de algo diferente, algo novo. Então eu vou trocar esta por outra, porque aquela outra tem umas novidades, tem um plus, tem uma coisinha diferente, tem um quê diferente, tem alguma coisinha mais nova, inovadora, mais moderna. Então a igreja acaba se tornando algo quase de troca. Você hoje está num lugar, daqui a 6 meses no outro, ano que vem na outra, ficam 2 anos na outra, e assim vai. O que pode acontecer também, acontece, é a igreja triunfalista, humanista, ela estimular o descontentamento e a ganância. A igreja que para fala, você é mais que vencedor, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro. A pessoa está lá porque ela quer ter mais dinheiro, porque ela quer bem mais do que ela tem. Ela sempre vai querer mais e mais. Isso vai estimulando o descontentamento dela, porque nada está bom. Que vai falar, não, se você tem fé, você vai ter mais. Você vai ter carro, você vai ter avião, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. A pessoa se torna gananciosa. Ela está ali, não está para glorificar o Senhor, mas ela está, o que Deus vai me dar hoje? Esse tipo de pregação ele praticamente extinguiu a exposição da Escritura, e esta exposição foi trocada por eventos e cultos de motivação e autoajuda. Foi tirada a exposição da Escritura e criado eventos. Vamos fazer grandes gincanas na igreja, vamos fazer eventos, teatros, vamos fazer aqui, trazer cantores, atores para dar testemunhos, vamos trazer um psicólogo aqui para falar o quanto você é especial, o quanto você é legal, o quanto você é bonito, o quanto você deve se valorizar, o quanto você deve se amar e olhar para o espelho e falar, cara, eu te amo, cara, você é bom, cara, você é legal, olha como você é bonito, olha como você é especial, olha como você é o cara. A exposição da Escritura foi trocada por esse tipo de coisa, para que a gente se iluda pensando que nós somos tão especiais, tão bons, tão bonitinhos, cheirosinhos. Esta pregação humanista e triunfalista também tornaram professos cristãos em filhos que são os reis do lar, destronando os pais. Estou dando uma ilustraçãozinha aqui. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, os pais eram autoridade em casa. E o que os pais falavam, os pais eram atendidos. E a gente sabia muito bem quando o pai dava uma ordem, quando a mãe dava uma ordem, e eles eram atendidos. Hoje em dia, não são mais os pais que mandam em casa, são os filhos. Os filhos é que dizem o que vai ter de refeição na casa. Meu filho não gosta disso, então não vou fazer. Eu gosto, mas não vou fazer por causa do meu filho. Meu filho não gosta de viajar, então não vou viajar, não vou ser de férias. Tem pais que não podem sequer se abraçar perto dos filhos. Não posso me abraçar perto do meu filho porque meu filho não gosta. Não posso beijar a minha esposa porque meus filhos não gostam. Os filhos tomaram o lugar de autoridade que era dos pais. E dentro da igreja aconteceu a mesma coisa. Tornaram-se pessoas mimadas dentro da igreja que acham que são os reis, os príncipes, que pedem ao pai, que se jogam no chão lá e gritam, e o pai fala, tá bom. Como se Deus falasse, tudo bem que você está gritando, se jogando no chão e determinando que eu faça algo. Se eu não fizer para você, você vai sair da igreja. Então eu vou fazer. Como se Deus fosse assim, é uma troca de autoridade, achando que a autoridade vem daqueles que são professos cristãos para com Deus, quando na verdade a autoridade é de Deus, a autoridade é do pai, a autoridade não é do filho. Perceba como isso inverteu, porque não se prega mais a palavra de Deus, prega-se autoajuda, prega-se motivação, prega-se triunfalismo. Então nós gostaríamos de colocar algumas lições para aprender com a pregação que Paulo traz aqui neste texto de Atos capítulo 13, a partir do versículo 13. Antes de iniciarmos, nós vemos ali mais um pedaço da viagem, da primeira viagem de Paulo. Nós já vimos que ele havia saído aqui do porto de Antioquia, vindo para Salamina, aqui na região de Chipre. E aqui então o texto vai nos falar, a partir do versículo 13,
até o versículo 15 fala ali: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Vejam, então, olhando para o mapa ali, que eles saem de Pafos, vão para Perge da Panfilha, e depois de Perge eles vão para Antioquia, mas a Antioquia da Psídia, que é próxima à região da Psídia. Então essa Antioquia aqui, não é a Antioquia daqui, a Antioquia de cima aqui, que é a Antioquia da Psídia, ok? Então esta é mais uma parte da viagem de Paulo, e depois vai ser relatada uma outra parte, numa outra oportunidade que nós vamos falar, ok? Então, algumas lições que nós temos que tomar disso. A primeira lição é que tanto Paulo aqui quanto Barnabé, eles aproveitam as oportunidades. Vejam versículos 13 ao 15, nós já lemos do versículo 13 ao 14. Ele fala no versículo 15: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então eles viajam por estes lugares, e nós percebemos que eles aproveitam as oportunidades, eles usam as suas vidas como um todo para servir a Deus. Eles usam o seu tempo, eles abrem mão de terem uma renda fora do ministério para servirem ao Senhor. Eles vivem de coletorias. Paulo, uma época, ainda volta ao trabalho, volta a fazer tendas, mas por um bom tempo eles recebem donativos das pessoas para pregarem a palavra de Deus. Eles aproveitam a oportunidade, eles abrem mão de algo que eles poderiam ter para pregar a palavra de Deus. Eles se sujeitaram a perigos e a privações. Ou vocês acham que era muito seguro andar naquela época por esses lugares? Eles andavam muitas vezes por lugares desertos, ou entre montanhas, por vales, eles andavam estreitos, sujeitos a serem assaltados, a serem mortos. O apóstolo Paulo mesmo vai falar lá em 2 Coríntios que ele sofreu esse tipo de perigo, não é? Esse perigo de assaltos e tudo mais que ele vai falar lá, de serem inclusive mortos por causa disso. Nós sabemos que existia esse perigo, existiam lugares violentos. Não à toa Jesus faz uma parábola ali, aquela parábola do bom samaritano, onde um homem é ali assaltado e deixado quase como morto, né? Porque a violência era uma realidade já naquela época. E você imagina pessoas viajando muitas vezes com uma quantia de dinheiro para poder subsistir e chegar em algum lugar, poder comer, poder dormir. Então eles tinham uma quantia em dinheiro. Eles passavam por esses perigos. Mas isso era uma forma de eles aproveitarem as oportunidades. Isso não limitava o apóstolo Paulo, Barnabé e Marcos, que estavam junto com eles. Eles enfrentavam problemas que eram problemas internos. Vejam aqui no versículo 13 já, o texto fala que eles viajavam, né, passaram de Pafos e dirigiram-se a Perge da Panfilha. E fala ali: João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, está falando de João Marcos aqui. Naquele momento, João Marcos chega ali, nós não sabemos exatamente qual foi o motivo, mas como se falasse: até aqui eu vou, agora eu vou voltar para Jerusalém. E nós sabemos que este momento aqui, depois lá em Atos capítulo 15, vai gerar um grande problema entre Paulo e Barnabé, tanto que eles se dividem, um vai para um canto, o outro vai para outro. Barnabé queria levar João Marcos junto, Paulo não queria, porque João havia abandonado os dois no meio do caminho ali, e há então esta divisão. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro, e aqui então há este relato. Eles enfrentam problemas internos, problemas entre eles. A igreja também passa por isso, passa por momentos onde nós temos problemas internos, nós temos questões que a gente se surpreende, e momentos de fraqueza, onde de repente pessoas se enfraquecem, param de vir à igreja, dizem: até que eu vou, não quero mais, não consigo, eu vou embora. Então, mesmo com os problemas internos que existiam, eles poderiam pensar: poxa, João Marcos foi embora, a gente precisava de... vamos parar por aqui, acho que não é de Deus. Poxa vida, Marcos foi embora, acho que não é de Deus, vamos parar, né? Acho que não é legal.
Não, eles entendiam que esta oportunidade que Deus havia dado para eles, e eles tinham que passar por esses problemas, tinham que ter maturidade para continuar trabalhando e levando a palavra de Deus. E o versículo 15 aqui então, eles continuam e fala que depois da leitura da lei e dos profetas, que fazia parte da liturgia dentro da sinagoga, que eles foram visitar, a sinagoga tinha essa liturgia de você ler a lei e os profetas. E Paulo aqui então é chamado pelo chefe da sinagoga, que diz o seguinte: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ele aproveita esta oportunidade. Puxa, olha, isso é algo precioso, ter a oportunidade dentro de uma sinagoga. Certamente a fama de Paulo, de Barnabé, já era conhecida entre eles. É provável que o chefe da sinagoga já havia conversado com eles antes. E aqui este chefe da sinagoga chama o apóstolo Paulo para pregar a palavra, para trazer uma palavra de exortação ao povo. Essa é música para os ouvidos de um pregador, deveria ser. É música para os ouvidos de todos nós. Quando uma pessoa chega para nós e fala: mas me diga no que você crê, qual é a sua convicção? Ou ela fala qual é a sua religião? Aí você aproveita a oportunidade. Ela perguntou qual é a minha religião, então eu vou falar da minha religião. Eu vou falar daquilo em que eu creio. Eu vou falar da palavra de Deus. É aproveitar a oportunidade. Não aquela coisa: não quero me tornar polêmico, eu não quero ser uma pessoa que vai criar briga aqui, dissensão. Não, aproveita a oportunidade. A pessoa perguntou. Você deve falar mesmo que ela não pergunte. Mas se ela perguntar ainda mais: olha, se você está abrindo aqui para falar, eu vou falar. E você vai lá e fala para a pessoa e aproveita. E olha como o apóstolo Paulo vai falar, e essa aqui já é a segunda lição que nós trazemos. Quando uma pessoa vai pregar a palavra de Deus, primeiro ela tem que aproveitar a oportunidade. E nosso segundo tópico aqui, nossa segunda lição aqui, a pessoa quando vai pregar a palavra de Deus, ou testemunhar a palavra de Deus, ela precisa ter conhecimento das Escrituras. É importante porque nós vivemos tempos difíceis de um analfabetismo bíblico. As pessoas são analfabetas funcionais, biblicamente falando. Muitas vezes elas leem a Escritura, elas apenas leem palavras, mas elas não compreendem o sentido da Bíblia. Como diz um comentarista político, ele fala sobre algumas pessoas que ele diz serem incapazes de falar: essa pessoa não consegue fazer um ó com um copo. Não consegue pegar um copo, fazer a forminha ali e fazer uma letra O. E muitas vezes crentes são analfabetos funcionais, que não conseguem compreender um texto simples da Escritura, ou que não sabem abrir a Bíblia, não conseguem manejar a palavra de Deus. São pessoas analfabetas. Vivemos tempos difíceis, onde por vezes vemos pastores falando absurdos da palavra de Deus. Pegar textos e falar: não é possível que essa pessoa creia desse jeito. Não é possível que esta pessoa creia desse jeito, que ela tenha lido a Escritura minimamente. Tempos extremamente difíceis. Você fala: eu nunca interpretaria esse texto assim, esse texto nunca falou isso. E olha como o apóstolo Paulo trata esta questão. Paulo começa a contar a história da redenção. Você começa a ver o apóstolo Paulo contar a história que vai nos levar até Jesus Cristo. Ele conta desde aqui, no versículo 16, fala que Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então ele está falando aos israelitas que estão ali, e ele está falando aos tementes a Deus. Quando ele fala pessoas tementes a Deus, ele está falando aos não israelitas que estavam ali, os gentios, alguns que não se dispunham a se circuncidar, mas que temiam a Deus. Então eles chamavam de pessoas tementes a Deus. Tinham tanto judeus da dispersão quanto outros judeus, e aqueles que eram tementes a Deus, mas que não haviam sido circuncidados, os gentios. E aí ele começa então, o versículo 17, falando: Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito,
donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E como havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencendo cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Veja, o apóstolo Paulo começa a contar a história da redenção. Ele começa a falar da libertação do povo, que ele escolhe os pais, que ele retira o povo do Egito. O povo vai como uma família para o Egito. Primeiro vai José, que é mandado como escravo para lá. A família de José vai buscar alimentos, fica por lá. José se rebela. Eles ficam lá durante muito tempo, durante 400 anos no Egito, são libertos do Egito por Deus, acontecem as 10 pragas. Deus abre o Mar Vermelho, eles vão rumo à terra prometida. Os 12 espias entram na terra. Apenas 2 trazem notícias favoráveis, Josué e Caleb, e os outros 10 falam: nós vamos ser esmagados, há gigantes lá dentro. E ali então o povo é punido, fica mais 40 anos no deserto ali, e Deus faz com que toda aquela geração morra, até os menores de 21 anos daquela geração, para que aí sim a próxima geração entre na terra prometida. O texto aqui, versículo 8, fala: suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus deu comida, deu água para os desertos, deu a carne que eles pediram, e o povo murmurava. E o povo falava: a gente deveria estar lá no Egito, lá tinham carnes, cebolas, e isso, e aquilo outro. E o texto fala: Deus suportou-lhes os maus costumes por 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos, 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, mais 10 anos para conquistar completamente a terra. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o profeta Samuel, a época dos juízes, onde o texto ali vai nos falar que cada um fazia conforme achava certo. Uma época bastante tenebrosa na história de Israel. Aí eles pedem um rei, versículo 21 vai falar: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Pediram um juiz. Samuel lamenta e fala: olha, vocês estão pedindo um rei, e Deus fala para ele: eles não estão negando a você, eles não estão desprezando a você, eles estão desprezando a mim. Deus dá a Saul a eles ali no espaço de 40 anos. Versículo 22 fala: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus levanta Davi, homem segundo o coração de Deus, que faria a vontade de Deus, e Jesus, que viria desta raiz de Davi, que fala o versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Jesus é da raiz de Davi, aquele que foi escolhido por Deus, do homem segundo o coração de Deus. João vem para anunciar Jesus, e ele fala: eu não sou digno de desatar as sandálias deste Jesus, deste Salvador. Perceba como Paulo vai expondo a Escritura, a história da redenção, e ele fala desde o Antigo Testamento, e ele valoriza tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos lembrar que a compilação do Novo Testamento não estava pronto, mas ele já tinha todos estes fatos históricos daquilo que havia acontecido. Ele valoriza a Torá, o Antigo Testamento, e todos aqueles fatos que nós temos no Novo Testamento. Não há apenas uma valorização do Novo. O Novo Testamento fala de Jesus, então nós vamos olhar só para o Novo. O Velho aqui é só, o Antigo Testamento é apenas um artigo de decoração. Não. A história aqui da redenção
ela começa do começo. Ela começa no Gênesis. Ela começa na criação. Ela começa relatando a criação e a queda. E onde Deus vai falar ali que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar deste que viria da descendência da mulher. O apóstolo Paulo valoriza a Bíblia como um todo. Esta é a exposição da Escritura. A exposição da Escritura, ela valoriza todo o conselho de Deus. Nós não olhamos apenas para o Novo Testamento. Nós não deixamos o Antigo Testamento de lado. Nós valorizamos toda a Escritura. Então não é só a Escritura apenas, mas é toda a Escritura. Toda a Escritura. O apóstolo Paulo reconhece que a Bíblia diz respeito à glória de Deus, e eu trouxe alguns exemplos, tem muitos outros aqui, neste trecho aqui, mas eu trouxe apenas alguns exemplos aqui. O texto ali vai nos falar que Deus escolheu e tirou, no versículo 17 vai falar, Deus tirou com braço poderoso. No versículo 18 vai falar que Ele suportou-lhes os maus costumes. No versículo 19 vai falar aqui que Deus deu-lhes esta terra por herança. Versículo 20 vai falar, depois disso, lhes deu juízes. Versículo 24, o texto vai nos falar ali, trouxe Deus a Israel o Salvador. Perceba que o centro de todas as coisas está neste Deus triuno. Não está no ser humano. O apóstolo Paulo não estava lá para ser o queridinho da sinagoga, para falar, olha como ele é dinâmico, olha como ele é engraçado, olha como ele me faz sentir bem. Ele está apontando para Deus, mostrando o Messias. Ele deu, Ele mostrou, Ele livrou, Ele trouxe o Messias, Ele suportou, Ele providenciou. É obra de Deus. A exposição da Escritura exalta a Deus, glorifica a Deus. E para fazermos isso, nós precisamos ter o conhecimento das Escrituras. Senão nós pegamos as Escrituras e tornamos a Escritura um livro de entretenimento. E tentamos olhar para a Escritura e pegamos um texto que fala, como eu deixo esse texto engraçado? Como eu farei as pessoas rirem com aquilo que eu vou falar aqui? Como eu vou fazer com que as pessoas se sintam bem com este texto? Não quer dizer que nós devemos nos sentir mal ao sairmos da igreja. Quer dizer que nós devemos sair refletindo sobre a glória de Deus, alegres por aquilo que Deus fez por nós. Mas não porque, foi divertido, foi legal, foi lá, parecia um comediante, parecia um stand-up, foi muito legal, aquele novo formato da igreja, lá o pastor gesticulando, falando, contando piada. Tinha até aquelas risadinhas de fundo para estimular a gente a dar risada. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da alegria que vem do Senhor. Poxa, Deus falou comigo hoje. Agora eu sei que por mais que eu seja pecador, o Senhor pagou o preço por mim. Não há nenhuma condenação contra mim mais, porque Cristo pagou pelos meus pecados. E eu tenho este alívio. Agora estou me sentindo confortado, estou me sentindo seguro, estou me sentindo alegre, contente, satisfeito por aquilo que Cristo fez por mim. A minha satisfação está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, o meu contentamento está no Senhor. E para nós pregarmos isso também para outras pessoas, nós precisamos ter este conhecimento das Escrituras. Senão nós tornamos a Escritura mais um livro, mais uma revista. E aí nós queremos criar formas criativas de tornarmos a Bíblia como algo divertido e legal para as pessoas. A Escritura também ela é coerente. Vocês já participaram de algum culto, de alguma mensagem, onde você falou, eu não sei onde o pastor quer chegar com isso, eu não faço a mínima ideia do que ele falou. Talvez você tenha pensado isso de mim, espero que não. Mas isso pode acontecer. De um pastor falar alguma coisa e falar, não faço a mínima ideia do que ele falou. Não fez sentido algum. Ele falou e eu não entendi nada. Mas a mensagem, ela é uma mensagem coerente.
ela é uma mensagem que ela tem um princípio, um meio e um fim. Versículo 32 ali, o apóstolo Paulo fala: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais. Ele fala da história da redenção ali primeiro. Ele vem falando a partir do versículo 26 ali, fala: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ele está falando: olha, aquilo que aconteceu com Jesus, que foi rejeitado, foi morto, que foi crucificado, aquilo que foi feito foi cumprimento das Escrituras. Vocês cumpriram as Escrituras crucificando a Cristo. Ele está mostrando a coerência aqui da sua pregação. Versículo 28, ele vai falar: embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de se cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Olha a ligação que ele faz. Jesus foi morto, mas foi cumprimento de toda a profecia dos profetas do Antigo Testamento. Aquilo que foi feito foi cumprimento. Jesus morreu, ressuscitou. Aquilo que Pilatos fez foi cumprimento das Escrituras. Tudo aquilo que foi feito foi para mostrar que a Bíblia se cumpriu, que Ele é o verdadeiro Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Aquilo que ele está falando aqui vai sempre apontando para Jesus. Além de ser coerente, ela aponta para Cristo. Veja os versículos 33 ao 39, como ele fala: como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículo 35, por isso também diz em outro salmo: não permitirás que teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ele cita as Escrituras do Antigo Testamento e fala: as Escrituras apontam para Cristo. Os Salmos apontam para Cristo. Davi viu corrupção quando ele morreu, mas o Cristo não viu, porque as Escrituras já falavam que isto não aconteceria com ele. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que Jesus fez, ele anunciou remissão de pecados. Ele anunciou que seria pago pelos pecados, pela culpa dos pecados, do que Cristo faria, a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, por meio dele, todo que crê é justificado, declarado justo diante de Deus pelo sangue de Cristo, não pelas suas próprias obras. Vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A lei não justifica vocês, quem justifica é Cristo. Paulo está apontando para Cristo. Paulo está anunciando a lei, pregando a lei e apontando para Jesus. Paulo está falando: olha, a lei está aqui, mas vocês não são salvos pela lei, vocês não são remidos pela lei, vocês não são declarados justos pelo cumprimento da lei, vocês são declarados justos pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo.
A pregação cristã aponta para Cristo. Ela não aponta para o ser humano, ela aponta para Jesus. Ela mostra a necessidade que nós temos de salvação. Ela mostra o quão necessitados somos da obra de Cristo. Nós necessitamos de outras coisas? Sim. Questões temporais, necessitamos trabalhar, precisamos estudar, mas a nossa maior necessidade é uma necessidade eterna. Como eu sempre falo, não adianta você ter dinheiro e saúde e continuar indo para o inferno. Você vai saudável para o inferno, você vai rico para o inferno. Você precisa de algo eterno. Você precisa de Cristo. E a mensagem verdadeira é a mensagem que aponta para Cristo, que traz uma oferta de salvação, que mostra para você, você necessita de Cristo, você necessita do Evangelho, você necessita de justificação, de remissão, porque você por si próprio não pode fazer isso sozinho. Este é o Evangelho. Isso é parte de uma pregação expositiva, isso é parte de um evangelismo expositivo, se assim for dizer. Você vai expor a necessidade da pessoa através do texto das Escrituras, o quanto ela necessita de salvação. Versículos 40 e 41 nos mostra como o pecador é confrontado. Diz assim: notai, pois, que não vos sobreveio o que está escrito, que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creais, se alguém vos apontar. Ele está falando aqui, olha, não desprezem, vocês estão dizendo, vede, ó desprezadores, que isso não aconteça, que possa se contar para vocês e vocês não creiam nisso. Ele confronta que isso não aconteça, que os seus corações não estejam endurecidos, que os seus olhos não estejam fechados, que você não esteja emudecido para responder ao Evangelho, mas que o seu coração se encontre favorável ao Evangelho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o Senhor quem chama. Cristo chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fez o povo no deserto. O autor da carta aos Hebreus fala dessa forma. Não endureçais o vosso coração. A exposição da Escritura confronta o pecador e os chama para vir a Cristo. Ela traz coerência, porque ela possui princípio, meio e fim, aponta para Cristo e confronta o pecado. E para encerrarmos aqui os nossos 4 pontos, ela também concede ânimo. Veja o versículo 42 e o versículo 43. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedindo a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. A exposição da palavra de Deus, ela concede ânimo. Ela tem aquele sentimento de, olha, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir de novo. Você já assistiu algum filme e falou, esse filme é tão bom que eu quero assistir de novo. Este livro é tão bom que eu gostaria de ler de novo. E eles aqui falam, prega de novo, fala de novo. Nós queremos ouvir novamente aquilo que você falou aqui. Nós estamos impressionados com esta doutrina que foi pregada aqui. E após isso, a sinagoga é despedida. E aqui fala então que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E o que Paulo e Barnabé fizeram? E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Eles seguem a Paulo e Barnabé, eles ouvem aquela mensagem e Paulo e Barnabé os animam. Permaneçam na palavra de Deus, permaneçam firmes na palavra de Deus. Eles concedem este ânimo, vale a pena.
perseverem na graça de Deus. Eles não chegam lá e falam, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, maravilhoso. Não, vão acontecer as perseguições. Mas o ânimo em nós não está no fato de que existirão as perseguições, os problemas, mas está, olha, vale a pena. Nós não fazemos várias coisas que são doloridas, mas que valem a pena. Quando você precisa fazer algo, você fala, isso vai ser difícil, mas eu tenho que fazer porque vale a pena. Quando você toma um remédio meio amargo, você fala, tem que tomar, porque ele é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. O remédio é amargo, mas ele vai fazer bem. Quando uma pessoa vai para fazer um exercício físico, por exemplo, poxa, vai doer. Os primeiros dias eu vou ficar uma semana com meu corpo dolorido, mas eu quero ficar mais em forma, quero ficar melhor. Né? Quando você vai trabalhar, você fala, puxa vida, vai ser puxado, vou ficar cansado, mas eu vou ter minha subsistência, vai valer a pena. O que me anima é que isso vai contribuir para o meu sustento. Então existem as dificuldades, existem os desafios em toda a nossa vida, mas a gente persevera porque entende que as dificuldades, que aquilo que é a recompensa que a gente vai receber é muito maior do que a dificuldade que a gente vai passar. Não é verdade? Porque se a gente entende que a dificuldade é muito maior que a recompensa, não vou fazer. Não estou a fim de abrir mão, não. Prefiro ficar assim. Não vou tomar remédio, não. Prefiro ficar doente. Não vou fazer exercício, não. Prefiro ficar com problema de coração. Não vou trabalhar. Prefiro viver de bolsa do governo. A vida cristã é assim, poxa, existe dificuldades? Claro que existe. Mas as recompensas são muito maiores. A perspectiva da eternidade é muito maior. É você olhar para o reino de Deus. Você não fica olhando, poxa, mas vai acontecer isso, eu vou ter que abrir mão daquilo outro, eu vou ter perseguição, eu não vou ter as oportunidades que eu teria, porque as pessoas vão ver que eu sou um cristão e eu vou perder algumas oportunidades. Mas você vai falar, mas vale a pena. Lembra que nós já lemos textos onde os discípulos do Senhor foram açoitados e de que eles exaltaram ao Senhor porque foram encontrados dignos de sofrer por amor a Deus. Eu fui chicoteado, eu fui preso. Poxa, mas eu sou digno de sofrer pelo rei. Eu estou sofrendo pelo rei. Ora, não tem gente que se vangloria e fala, cicatriz aqui, tá vendo? Foi quando a gente marcou uma briga com a torcida rival lá e a gente foi lá brigar. Cara, veio aqui com um prêmio, cara, corte no corpo. Tava lá, ajudando nós. O pessoal da torcida organizada que eu participo. Eles acham que vale a pena essa boçalidade. E nós participarmos e sofrermos pelo reino de Deus, será que não vale a pena? E de nós perseverarmos, de nós sermos animados com isso, falamos, eu sou digno de sofrer por amor a Cristo, ao Rei. Eu estou representando o Rei. Eu estou sendo animado, eu estou sendo chamado aqui, persuadido a perseverar na graça de Deus. E este persuadir, este perseverar para nós também é importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, no nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura bíblica, nosso tempo de meditação, nosso tempo de leitura de um bom livro. Se você conhece bons livros, indique bons livros. Se você conhece bons pregadores, mande links de bons pregadores. Ali tem uma mensagem pequenininha, 5, 10 minutos às vezes, porque muitas pessoas não conseguem ver uma mensagem de 40, 50 minutos. Manda um linkzinho com a parte da mensagem, 5, 10 minutos. Manda convide pessoas, crentes, para conferências, para fazer um curso, alguma coisa para nós perseverarmos, sermos animados, ouvirmos uma mensagem de ânimo, ouvirmos pessoas que vão pregar a palavra de Deus, contar a sua experiência no ministério, contar a sua experiência na igreja, as suas dificuldades, mas as bênçãos que Deus deu.
Então o Evangelho nos concede ânimo, nós podemos ver isso através de irmãos que passaram por dificuldades e crescem na graça de Deus. Então a mensagem, a Escritura, a pregação da Escritura nos concede ânimo, nos concede vigor espiritual, porque ela aponta para Jesus, para a esperança em Cristo Jesus. Para nós encerrarmos algumas aplicações e reflexões, a igreja precisa aprender a encarar contratempos. Isso é muito importante. Nós não podemos, no meio do caminho acontece algum probleminha ali, a gente trava. Vi ainda semana passada ou retrasada um vídeo de não era nem um alagamento na Bahia, era uma rua que estava um pouquinho alagada, tinha um filetinho de água de no máximo uns 10 centímetros, e ali apareceu então um grupamento de bombeiros com uma caminhonete para tirar uma pessoa de dentro do carro, um homem adulto, visivelmente saudável, e aquele homem estava dentro do carro. Por algum motivo ele tinha algum tipo de fobia que ele travou. Tinha ali um filetinho de água de 10 centímetros, como a pessoa que estava filmando, e falou: olha, não dá nem na canela dele, não dá nem no tornozelo dele. Mas nisso nós precisamos aprender a lidar com os contratempos, porque eles vão existir, como aconteceu no caso de João Marcos aqui, situações que são às vezes um pouco mais complexas, às vezes não tanto, mas nós temos que aprender, quando chegar um contratempo, a gente não travar. O que eu vou fazer agora? Temos que aprender a lidar com os contratempos, assim como na nossa família nós temos os nossos contratempos, a gente tem que aprender a lidar com eles. Uma doença, uma dificuldade financeira, um carro que bate, uma criança que está passando por uma crise existencial, alguma coisa assim, você tem que aprender a lidar com aquilo. E você tem que crescer com esses contratempos e não ficar como aquele homem naquele carro ali que ele travou, ele viu aquele tantinho de água no chão ali e pensou: tinha algum tipo de fobia, aquela pessoa, a gente não sabe, de repente tinha algum tipo de fobia, ele travou. Nós precisamos aprender a lidar com os contratempos na igreja, porque eles vão existir, sempre vão existir contratempos, e nós precisamos crescer com eles. Deus não esquece ou desiste das suas promessas. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Ele nos traz a história do Antigo Testamento, relata o Antigo Testamento e aponta para Cristo, e é como se ele falasse: Deus não esqueceu daquilo que ele prometeu lá, desde a antiguidade. O Antigo Testamento já apontava para Cristo, Cristo veio e as profecias foram cumpridas. Deus não esquece das suas promessas, Deus não desiste das suas promessas, Deus é fiel. E em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado. Apenas em Cristo, não há outro lugar, não há outra forma. Apenas em Cristo nós somos libertos, salvos da ira, do castigo eterno. Por meio de Cristo nós somos salvos. E nós somos estimulados a pregar com fidelidade a palavra de Deus, apontando a mensagem para aquele que é digno de toda honra e toda glória, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Senhor Deus,